Olá, sou Henrique Machado, compositor, multi-instrumentista, arranjador, professor de música e mestrando da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Venho aqui falar sobre meu projeto de mestrado, que visa estudar o comportamento de espaços altamente reverberantes mediante incitação por instrumentos de sopro adjetivados graves. Para então, como resultado final do projeto, criar composições dedicadas a funcionar exclusivamente nos espaços para o qual foram compostas. E a esse método de trabalho damos o nome de Site Specific. Mas, antes de trazermos alguns resultados do que vem sendo produzido, falarei neste vídeo um pouco sobre os locais reverberantes, seguido dos instrumentos graves e, por fim, e não menos importante, do que é Site Specific. Então vamos lá falar primeiramente sobre os locais altamente reverberantes ou reflexivos. Para falar sobre os ambientes deste tipo, é necessário explicar um aspecto crucial a estes: a sua construção. Christian dos Santos e Stella Maris Beroli possuem um artigo denominado Construção de Câmara Reverberante em Escala para a Realização de Ensaios Acústicos, que diz o seguinte: as câmaras reverberantes normalmente possuem paredes rígidas e a superfície interna altamente reflexiva. Eles completam dizendo que as paredes de grande parte das câmaras reverberantes não são paralelas, evitando assim a ocorrência de ondas estacionárias. Sendo assim, percebemos que um ambiente reverberante está diretamente ligado à forma que foi construído. Podemos ainda deduzir que, em construções urbanas, um ambiente reverberante é, geralmente, a consequência de como o local foi construído. Com isso, eu quero dizer que, se você for a um local, ou então ver a planta baixa de um, que possua paredes rígidas e não paralelas, em formato oval, circular, triangular, etc., tenha um pé direito muito alto e possua uma cúpula, por exemplo, a chance deste local ser altamente reverberante é enorme. Séculos atrás, era bem comum que as igrejas fossem os locais mais reverberantes conhecidos pelo grande público. Ettore Cirillo e Francesco Martellotta possuem um artigo que mostra o resultado de suas pesquisas acústicas acerca das igrejas católicas italianas, comprovando que algumas igrejas renascentistas, devido à sua construção, possuíam entre 10 e 14 segundos de reverberação. Até o presente momento da pesquisa, os lugares altamente reverberantes descobertos são, no mínimo, deveras curiosos, pois são espaços, creio, que ninguém imaginaria que pudessem ser reverberantes ou pelo menos traria uma estranheza e a pergunta: tá, mas como alguém descobriu esse lugar? Vamos aos locais. Em quinto lugar, temos um representante brasileiro, olha só. O Salão Mauá, que fica dentro do Sesc Quitandinha com seus aproximados 10 segundos de decaimento. 10 segundos já não é pouca coisa. Em quarto lugar, temos o Mausoléu de Hamilton, localizado na Escócia, com uma variação entre 9 e 15 segundos de reverberação. É interessante dizer que esse local deteve o recorde de mais reverberante do mundo até 2012, quando foi descoberto outro, aqui na lista, que deixa todos estes, mesmo em um hipotético conjunto, para trás. Em terceiro lugar, temos o Mausoléu de Emanuel Vigeland, em Oslo, variando de 13 a 18 segundos de decaimento, dependendo da frequência gerada. Em segundo lugar, temos este silo de 58 metros de altura, construído em 1964 também na Escócia, e possui nada menos que 36 segundos e meio de reverberação. E em primeiro lugar, temos o recordista do Guinness, tanque de óleo de Inchindal, com apenas 72 segundos de decaimento. Vamos ouvir?
Com isso, notamos que no exterior, principalmente na região europeia e com uma certa concentração ali no Reino Unido, há uma maior procura por esse tipo de espaço para trabalhos. Tanto que há outros que poderia citar aqui, mas o vídeo ficaria mais longo que o normal. Vamos então seguir para os instrumentos? A escolha de instrumentos graves para o trabalho se deve a alguns fatores importantes aqui listados. São eles: preenchimento sonoro. Ao contrário dos instrumentos mais agudos, os sopros graves, especialmente das madeiras, possuem a capacidade de preenchimento sonoro do espaço muito grande, visto sua forma ortogonal de projeção nos graves e médio graves, parafraseando Manis. Ainda assim, conforme eles vão para suas regiões mais agudas, são hábeis também na arte da projeção. Com isso, quero dizer que eles são a escolha perfeita para preencher e projetar no espaço. Uma outra característica interessante desses instrumentos é a sua grande extensão de notas. Um clarinete contrabaixo, por exemplo, possui uma extensão de 4/8 por padrão. Instrumentistas mais profissionais conseguem alcançar até 2/8 acima, tendo então um total de 6/8 ou mais para um único instrumento de sopro. Sobre os harmônicos, uma coisa é certa: toda nota musical tem sua própria série harmônica. A diferença básica é que quanto mais grave é a nota, mais harmônicos audíveis ela possui. Sendo assim, esses instrumentos são perfeitos para efeitos harmônicos. Por último e não menos importante, entra meu apreço por esses instrumentos, além de um apelo visual que eles possuem por não serem tão populares aqui. Como eu disse agora há pouco, esses instrumentos não são populares por aqui, pois em sua maioria são bem caros, o que já dificulta muito o acesso aqui no Brasil. Além disso, muitos deles têm de ser importados e, caso alguém faça tal procedimento, só é utilizado em casos raros, como uma sinfonia X qualquer, que tenha tal instrumento na orquestra, ou quando o dono resolve colocar em um ensemble da família daquele instrumento, como família de clarinetes, família de flautas, onde é mais comum ver esse tipo de instrumento. Chegamos então ao Site Specific, mostrando essa obra de arte como exemplo. O termo foi criado pelo artista Robert Smithson e se refere ao seguinte: o termo remete a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados em local determinado, em que os elementos esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. Nesse sentido, a noção de site specific se liga à ideia de arte ambiente, sinalizando uma tendência da produção contemporânea de se voltar para o espaço, incorporando-o à obra ou transformando-o. É possível afirmar ainda que as obras ou instalações site-specific remetem à noção de arte pública, que designa em seu sentido corrente a arte realizada fora dos espaços tradicionalmente dedicados a ela. Há ainda outras formas de se falar sobre o conceito, variando apenas na forma que se deseja aplicá-lo. Alguns exemplos são land art, ou arte da terra, arte in situ e non-site, que era a forma prima a qual Robert chamava seus trabalhos iniciais. Neste primeiro período de mestrado, tive acesso a algumas dissertações e livros dedicados a descrever e desdobrar o conceito de site específico. Alguns exemplos são os livros One Place After Another, Site Specific Art and Local Identity, de Myung Kwon, Site Specific Art, Performance in Place and Documentation, de Nick Cale, e a dissertação de mestrado Lugares Moles, de Jorge Mena Barreto. Pois bem, dadas as explicações, chegamos então no objetivo do meu projeto: pegar este instrumento grave e colocar na sala reverberante, fazendo então que ele execute a composição destinada àquele local. Para que isso ocorra perfeitamente, o processo contará com uma visita ao local pretendido
para avaliação e primeiro teste com o instrumento, de modo a observar o comportamento da sala e possíveis singularidades do espaço pretendido. Essas características são levadas todas em consideração a fim de tentar gerar uma relação musical o mais intrínseca possível com o local. Após essa etapa, é hora de gerar esboços para a composição final, que podem ser, no primeiro momento, escritas ou apenas registradas. Isso dependerá do quanto de acesso nós temos a cada local. Num próximo momento, é hora de já ensaiar a composição final, a fim de familiarizar o intérprete com os gestos e diálogos propostos para ele, pois isso fará toda a diferença na performance, que será registrada via áudio e por escrito para documentação na dissertação. Até o presente momento, temos 2 locais certos e mais 2 na tentativa de uso. Um deles é o Laboratório de Acústica e Vibrações do Inmetro, localizado em Xerém, no Rio de Janeiro. Medições do próprio local nos mostram uma reverberação média de 11 segundos, podendo atingir 13 segundos ou mais nas zonas de baixa frequência. Fique com um trechinho do teste a seguir. Uma curiosidade é que este local sem os difusores, que a gente viu no teto, pode alcançar até 18 segundos de reverberação, segundo informações passadas. Incrível. Bom, por fim, falarei rapidamente sobre mais algumas limitações do projeto. A busca pelos locais reverberantes serão por aqueles que possuírem ao mínimo 8 segundos de reverberação. Ainda sobre os locais, a pesquisa é limitada a encontrar espaços no estado do Rio de Janeiro, mas com ênfase em localizar aqui, na cidade do Rio. Pelo menos para este projeto, as composições serão sempre para instrumentos de sopro solistas, a fim de se tornar mais evidente a dependência do espaço para os efeitos e também para instigar uma curiosidade sonoro-visual aos espectadores e leitores do registro. Encerrando aqui o vídeo, espero que tenha ficado bem clara qual a ideia do projeto, de modo que convido você, que está assistindo, a participar. Quer saber como? Em primeiro lugar, me informando de locais assim que você conheça. A pesquisa é restrita a encontrar estes locais no Rio de Janeiro, mas nada impede que possamos visitar em outras cidades, por experiência. Em segundo lugar, caso tenha ficado alguma dúvida, fique à vontade para perguntar e sinta-se convidado a assistir às performances que forem abertas ao público, pois ninguém melhor do que você para divulgar este trabalho mundo afora. E por último, e não menos importante, deixe o seu like no vídeo, pois assim poderemos ter uma real noção de quantas pessoas gostaram e simpatizam com o tema, de alguma forma. Até mais!